Aqui estamos para o nosso estudo em grupo sobre a vida no mundo espiritual. Estamos lendo Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier. Hoje vamos ver o capítulo 17, Recuando no Tempo. Depois do nosso esforço de autocondensação para o necessário ajuste vibratório, Clarencio abeirou-se dos dois amigos, com o amoroso poder que lhe era característico, e, nos reconhecendo, Mário associou-nos à presença do pesadelo da véspera e passou a clamar: meu caso não é com a polícia, não precisamos de qualquer delegado aqui. Acalma-te, amigo, respondeu o ministro atencioso. Não somos quem julgas. Estamos aqui para te lembrares. É indispensável que recordes. E situando a destra na fronte do enfermeiro, reparamos que Mário Silva aquietava-se de repente. O semblante dele acusou estranha metamorfose, afigurou-se-nos mais elegante, mais jovem. Abriu desmesuradamente os olhos, depois de alguns momentos, e exclamou semi-aterrado: agora me lembro. Meu agressor de ontem é Leonardo Pires. Como poderia esquecê-lo assim tão infantilmente? Como não rememorar? Disputávamos a mesma mulher, achávamos em look, quando conheci a cantora e bailarina admirável, Lola Ibahuri. Quem, se não é ela, poderia oferecer-me o bálsamo do esquecimento? Realmente fiz tudo para separá-los. Ele não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude, a arte reunidas, e eu carregava no peito o esquife dos sonhos mortos. Deu-me o repouso que minha alma necessitava, restaurou-me. Mas que domingo terrível aquele na praça embandeirada, em Piraju. Deslocavam-se as forças para a caça ao inimigo. Imaginava, porém, a melhor maneira de reencontrar a mulher querida, e naquela manhã de terrível memória, consegui a simpatia de Frei Fidelis. Antes da missa, o caridoso capuchino auxiliar-me-ia, advogando-me a causa. Lola não deveria movimentar-se. Entretanto, poderia, por minha vez, tornar-se a retornar à retaguarda. Os maiorais eram meus amigos, obteria por isso o favor do príncipe. Arquitetava meus planos quando encontrei Leonardo. Não supunha conhecesse ele a deserção da companheira e procurei agradá-lo, aceitando-lhe a companhia. O suculento repasto exigia algum trago de vinho, e Pires não hesitou, ministrando-me o veneno que trazia as ocultas. Bandido, bandido! Mário levou as mãos à garganta, como se registrasse enorme sofrimento, e caiu, desamparado, gemendo de dor. O ministro, paciente, aplicou-lhe recursos magnéticos, balsamizantes, e o rapaz levantou-se aturdido. Amaro, que se mostrava igualmente transtornado, acompanhava a cena com manifesta aflição. Clarencio ajudou o enfermeiro a firmar-se de novo sobre os pés e perguntou, concitando-o relembrar: por que razão te afeiçoaste à cantora com tamanho desvario? Por que não atendeste os avisos da consciência, que de certo te rogava não despertasse o ódio daquele que te aniquilaria o corpo físico? Apresentando a expressão de um louco, Mário desferiu desconcertante gargalhada e bradou: porque amei Lola Ibahuri? Porque não tive escrúpulos em arrebatá-la ao companheiro que a retinha nos braços? Nosso instrutor apagava-lhe a cabeça com evidente intuito de reavivar-lhe a memória. Sim, prosseguiu Mário Silva alarmado. Auseitei-me de Assunção, com o espírito irremediavelmente desiludido, de olhar vagueante, como se surpreendesse o passado, ao longe, nos recôncavos da noite. Continuou. Nos arredores da formosa capital paraguaia, construíra minha casa e era feliz. Lina era o tesouro do meu coração. Minha amiga, minha esposa, minha esperança e minha razão de ser. Descendente de uma das famílias de Mato Grosso, aprisionadas pelo inimigo na invasão de dezembro de 1864, encontrei-a sem parentes, asiladas por respeitável família que a adotara por filha estremecida.
Ah, quando lhe fitava os olhos claros e doces, sentia-me transportado aos céus imensos. Era tudo o que a mocidade ideara de mais lindo para meu coração. Nela encontrava a divina novidade de cada dia, e apesar das vicissitudes da guerra, mergulhávamos ambos na rósea corrente dos doces e belos sonhos. O próprio Marquês de Caxias conheceu-a e animou-nos à união. Foi assim que, em janeiro de 1869, quando a trégua nos atingira, um sacerdote consagrou-nos o casamento. O conselheiro Paranhos prometeu ajudar-nos tão logo regressássemos ao Brasil para que o nosso consórcio fosse devidamente festejado. Vivíamos tranquilos, como duas aves entrelaçadas no mesmo ninho, quando tive a desgraça de levar ao nosso templo doméstico dois companheiros de trabalho e de ideal, Armando e Júlio. Sim, seriam eles. Amigos ou abutres? Sei apenas que Lina e ele se fizeram íntimos em pouco tempo. Com a desculpa de aliviarem os sofrimentos da campanha, os dois passaram a gastar em nosso pequeno santuário de Ventura todo o tempo que lhes era disponível. Descansava minha alma na confiança sincera, até que um dia o semblante do narrador alterou-se de súbito. Esgares de amargura modificaram de afeição. Imprimindo a voz lúgubre, acento, continuou atormentado, até que um dia encontrei Lina e Júlio abraçados um ao outro, como se o tálamo conjugal lhes pertencesse. Cravou em nós o olhar agora coruscante, terrível, e acrescentou: compreenderão acaso a dor do homem que se vê irremediavelmente atraiçoado, ou melhor, irremissivelmente atraiçoado pela mulher em que se apoia para viver? Entenderão o incêndio que lavra no espírito flagelado de quem num minuto vê destruídas as esperanças da vida inteira? Tudo é treva para quem carrega consigo mesmo o carvão dos enganos mortos. Não quis acreditar no que via e interpelei a mulher amada. Lina, porém, atirou-me no rosto o mais frio desprezo. Afirmou rudemente que não podia amar-me, senão como irmã, que se compadecesse de um companheiro necessitado, que me desposara simplesmente para fugir às humilhações que experimentava numa terra estrangeira e que eu, efetivamente, deveria desaparecer. Envergonhado, invoquei a proteção de superiores amigos e fugi de Assunção. Eu era, contudo, um homem diferente. A segurança de caráter que cultivava, brioso, fora abalada nos alicerces. Viciei-me, confiei-me ao álcool e ao jogo. Do militar responsável, desci a condição de aventureiro infeliz. Foi assim que encontrei Lola e Leonardo, e não hesitei em exterminar-lhes a felicidade. É muito difícil albergar respeito aos outros quando fomos pelos outros desrespeitados. Valendo-se da pausa que se evidenciara espontânea, Clarencio indagou: e nunca recebeste notícias da esposa? Mário Silva, reconduzido à personalidade de Esteves pela influência magnética, exibiu sarcástico sorriso e informou: Lina, que passei a odiar, era demasiado cruel. Achava-me tão não longe de Assunção, depois de 3 meses sobre a mágoa terrível que me fora assacada, quando vim a saber que Júlio fora igualmente escarnecido por ela. Certo dia, de volta ao lar, encontrou-a nos braços de Armando, outro amigo que parecia consagrar-nos estima fraternal. Menos forte do que eu, Júlio esqueceu-se do revés com que me dilacerava semanas antes, e cego de absorvente afeição, ingeriu grande dose de corrosivo. Socorrido a tempo, na caserna, conseguiu sobreviver, mas incapaz de suportar os males corpóreos decorrentes da intoxicação, depois de alguns dias, embebedou-se deliberadamente e arrojou-se às águas do Paraguai, aniquilando-se, enfim. Depois disso, nada mais soube. A morte aguardava-me em Piraju. O destino marcava-me impiedoso. Mário fixou desagradável caratonha e acentuou: sou um poço de fel. Não posso modificar-me. Haverá paz sem justiça e haverá justiça sem vingança? Nosso orientador ergueu a voz calmante e considerou generoso. É necessário esquecer o mal, meu amigo. Sem aquela atitude de perdão, recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipoal das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz.
Silva dispunha-se a responder. Entretanto, Amaro fizera ligeiro movimento e mostrou-se-nos singularmente renovado. Seu veículo espiritual parecia haver regredido no tempo. Revelava-se mais leve, mais ágil, e sua face impressionava pelos traços juvenis. Buscou aproximar-se do enfermeiro num gesto natural de cordialidade. Todavia, em se lhe observando o rosto metamorfoseado, o antagonista bradou entre o ódio e a angústia. Armando, Armando, pois és tu. O Amaro que hoje detesto é o mesmo Armando de ontem. Onde me encontro? Enlouqueci, porventura? Instruindo-nos cuidadoso, Clarenço falou rápido. Não precisei despender grande esforço para que a memória de Amaro tornasse ao pretérito. O sofrimento reparador conferiu-lhe à mente a sensibilidade e recursos novos. Bastou-me tocá-lo de leve para que aproveitasse a digressão do antigo companheiro, recuperando as recordações da época em estudo. O esposo de Zulmira procurava estender os braços amigos ao adversário que o contemplava, galvanizado de assombro. Contudo, recuando de repente como animal ferido, Mário gritou em desespero: Não, não, não te acerques de mim, não me provoques, não me provoques. O ministro, no entanto, situando-se entre os dois, pediu comovidamente: Tenhamos calma, respeitemo-nos uns aos outros. E, dirigindo-se particularmente ao enfermeiro, determinou sem afetação: Agora é o momento de nosso amigo. Comentaste o pretérito à vontade? É indispensável que Amaro fale por sua vez. A justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessadas. Contido pela força moral da advertência, Mário calou-se e, voltados então para o ferroviário, que se fizera mais simpático pela serenidade de que se revestia, continuamos a escuta. É, meus amigos, a grande rede de conexões entre todos nós. Vamos às observações. O presente capítulo nos vem demonstrar mais uma vez a rede em que todos estamos atados. São amigos, familiares, desafetos, patrões, empregados, antipatias, vizinhos, professores, colegas. Todos temos relações e ajustes a serem feitos. Sabendo que estamos nos encontrando repetidas vezes para que nos ajustemos, devemos ter sempre em mente nos refazermos amigos uns dos outros. Só assim poderemos, passo a passo, superar nossos desajustes e conseguirmos crescer espiritualmente. Se tivermos em mente essa rede de religações, poderemos entender aquele desafeto sem motivo, aquele afeto sem motivo, aquela irritação com determinada pessoa, sem entender por quê. Precisamos estar alerta e neutralizar esses sentimentos. Sei que não é fácil, mas nós já aprendemos, já entendemos o porquê dessas coisas. Então precisamos nos esforçar, porque se conseguirmos nos tornar amigos, apesar de, estaremos evitando futuros momentos de dores, futuras encarnações de atritos. A finalidade é uma só: nos tornarmos irmãos uns dos outros. Então, cabe a cada um esse esforço pessoal. Fácil não é. Se fosse fácil, a Terra seria já uma bênção, não é? De comportamento mútuo fraterno. Mas cabe a nós todos o primeiro passo. Deixo aqui meu e-mail, como me encontrar no Facebook. Aguardo os comentários de vocês, que podem trazer melhor entendimento disso tudo. Eu não vejo tudo, eu não tenho competência para isso. O meu desejo é trazer a oportunidade. Conto com vocês para que possamos trocar cada vez mais. Espero todos no nosso próximo capítulo.